O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, foi pego mentindo e até mesmo envolvido em corrupção, na qual seus fundos estão implicados. A investigação finalmente revelou por que Viktor Orbán pessoalmente insiste tão desesperadamente em manter a possibilidade de comprar petróleo russo e por que ele escolheu a estratégia de difamar Kiev e Bruxelas. O próprio Viktor Orbán garante aos húngaros há anos que a compra de petróleo e gás russos baratos lhe permite reduzir muito, mas muito mesmo, os preços dos combustíveis e dos serviços públicos para os cidadãos. Mas de repente ficou claro que na vizinha Tchequia, que compra petróleo não russo e mais caro, os preços são 18% mais baixos do que na Hungria, que compra petróleo russo muito mais barato. Mas como isso aconteceu? E a resposta para essa pergunta foi justamente revelada na investigação de hoje. Viktor Orbán afirma que está economizando enormes quantias do orçamento da Hungria comprando especificamente recursos energéticos russos. Mas descobriu-se que o país destina dinheiro levando em conta os preços médios europeus. E para onde vai a diferença? Ou seja, o dinheiro que aparentemente foi economizado. E uma investigação revelou que todo esse dinheiro está silenciosamente indo para a maior companhia petrolífera do país, que transfere os lucros para fundos especiais diretamente ligados a Viktor Orbán. E acontece que a Hungria, teoricamente, recebe petróleo russo barato, mas os preços dos combustíveis nesse país são, por algum motivo, 18% mais altos do que na vizinha Tchequia, que não compra esse petróleo barato. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste vídeo, além de seguir meu canal no Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, todos estão acostumados a dizer apenas que Viktor Orbán simplesmente serve aos interesses do Kremlin na Europa, mas esquecem completamente que também existe um componente financeiro e um interesse pessoal de Viktor Orbán. Atualmente, a Hungria compra especificamente petróleo russo, apesar da existência de fontes alternativas de fornecimento. As autoridades de Viktor Orbán afirmam que não tem outra escolha, embora a vizinha Croácia já diga há 4 anos. Ouçam, nós temos um oleoduto do Mar Adriático direto para a Hungria. Podemos fornecer 100% do petróleo necessário para esse país. Mas Viktor Orbán sempre disse que o oleoduto croata é ruim, que os preços são altos, que os croatas não são confiáveis, querem lucrar em cima dos húngaros e assim por diante. E continuou comprando petróleo russo, garantindo aos húngaros que o petróleo barato da Rússia lhe permite oferecer na Hungria os preços de combustível mais baixos da Europa. E então, de repente, o Centro de Estudos da Democracia do Instituto Europeu de Políticas Públicas apresentou hoje um relatório que chocou a todos. A análise mostrou que os preços internos dos combustíveis na Hungria em 2025 foram, em média, 18% mais altos do que na vizinha Tchequia. Embora Budapeste continue comprando petróleo russo mais barato, enquanto Praga adquire alternativas não russas mais caras, a lógica sugeriria que, se a Tchequia compra petróleo mais caro, os preços dos combustíveis lá deveriam ser mais altos. E Viktor Orbán, comprando petróleo russo barato, deveria ter proporcionado aos húngaros um combustível super barato, mas por algum motivo aconteceu exatamente o contrário. A pesquisa refuta a afirmação de Stans. Ela diz que a continuação da compra de petróleo russo, apesar dos esforços europeus para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis russos, torna o combustível mais barato para os húngaros. Na verdade, acabou comprando petróleo barato e vendendo combustível caro. Mas para onde vai a diferença? Pode parecer que o modelo de negócio é comprar petróleo barato, vender combustível caro e lucrar com essa diferença. E como mostrou a pesquisa, a economia vai principalmente para o gigante petrolífero húngaro, cuja receita operacional aumentou em 30% desde a invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia em 2022, ou seja, todo o superlucro fica com o gigante petrolífero húngaro. Já os consumidores húngaros não conseguiram sentir todos os benefícios da compra do petróleo russo barato. Mas isso é só o começo. Como se viu, a empresa não apenas refina o petróleo em combustível, mas também simplesmente revende o petróleo russo bruto por um preço mais alto, só que já sob outra marca. Ou seja, a Hungria tornou-se só uma entrada para o petróleo russo na Europa, mas isso não é tudo. Vou citar um trecho do relatório do Centro de Pesquisa da Democracia.
A dependência do petróleo russo a preços reduzidos não chegou aos consumidores. Em vez disso, o lucro da revenda do petróleo barato vai para o bolso do fornecedor monopolista, ou seja, como lucro extra, que indiretamente financia as redes de captura do Estado criadas por Viktor Orbán. O que isso significa? A questão é que o centro rastreou os fluxos de dinheiro e chegou à conclusão de que existem vários fundos na Hungria para onde a empresa supostamente direciona os lucros e, como se descobriu, todos esses fundos estão diretamente ligados a Viktor Orbán. Simplificando, o dinheiro, através de vários esquemas, vai para Orbán e suas estruturas. Vou apresentar apenas uma cronologia para mostrar que o interesse de Orbán aqui é apenas o dinheiro. Depois que a Rússia iniciou a invasão em grande escala da Ucrânia há quase 4 anos, os membros da União Europeia tomaram medidas para acabar com sua dependência do petróleo russo. Em 2022, o gás, a União Europeia concedeu à Hungria, Eslováquia e Tchequia, ou seja, a 3 países da Europa Central, especialmente dependentes da Rússia em termos de fornecimento de energia, uma exceção a essa regra, e pediu que eles reduzissem sua dependência o mais rápido possível. Desde então, desse trio, apenas a Tchequia interrompeu completamente a compra de petróleo russo, mas a Hungria e a Eslováquia aproveitaram a exceção das sanções da União Europeia para aumentar sua dependência. Agora, neste momento, na Tchequia, que foi a única a abrir mão do petróleo russo, a gasolina está 18% mais barata do que na Hungria. O relatório indica que, no ano passado, mais de 92% das importações de petróleo bruto da Hungria vieram da Rússia, em comparação com 61% antes da invasão, quando em outubro os Estados Unidos anunciaram sanções contra 2 gigantes petrolíferas russas. Viktor Orbán rapidamente foi à Casa Branca pedir uma exceção das sanções por 1 ano. Ficou claro que Orbán estava disposto a fazer de tudo para manter o acesso a esse petróleo russo. E foi aí que Orbán conseguiu enganar Donald Trump. Trump atendeu ao pedido de Orbán, alegando que a Hungria não tem saída para o mar. Por isso, que opção resta à Hungria, além de bombear petróleo pelo oleoduto Druzhba? Mas Trump simplesmente não sabia que a Croácia tem acesso ao mar, e ainda por cima existe um oleoduto que atravessa toda a Croácia, do Mar Adriático até a própria Hungria. E então, o Centro de Pesquisa da Democracia conclui que a continuação das compras de petróleo russo pela Hungria é uma escolha política e não uma necessidade comercial ou logística. A seguir, uma citação do relatório. Apesar do acesso total a rotas alternativas de fornecimento, a Hungria aprofundou sua dependência do petróleo russo, transformando a exceção temporária das sanções da UE em uma brecha permanente no regime de sanções. E aqui vai mais um argumento a favor da ideia de que Viktor Orbán está simplesmente lucrando pessoalmente com o petróleo russo. A Hungria recebe petróleo russo pelo oleoduto Druzhba, que passa pela Ucrânia, mas também está conectada diretamente ao oleoduto Adriático, que passa pela Croácia e transporta enfatizo, petróleo que não é russo da costa do Adriático. Pesquisadores comprovaram que o oleoduto Adriático tem capacidade suficiente para suprir a demanda da Hungria e da Eslováquia, e destacaram que a taxa de trânsito dele é 1,7 vezes menor do que a do oleoduto Druzhba, que passa por uma zona de combates ativos na Ucrânia, quase 2 vezes mais barato. Mas Orbán não se interessa por todos esses argumentos, e agora entendemos o porquê. E aqui está o resultado, segue uma citação do relatório. Apesar de a empresa mal comprar petróleo russo com um desconto significativo, os pesquisadores observaram que a empresa ainda assim vendia seus produtos a preços semelhantes aos de outros mercados regionais, o que levou a um aumento acentuado em seus lucros. O lucro operacional da empresa aumentou 30% em comparação com o nível anterior à crise. Enquanto isso, 3 fundos ligados ao primeiro-ministro Viktor Orbán controlam 31% das ações da MOL, o que permite que os lucros excedentes sejam direcionados para algumas das redes húngaras mais influentes de captura do Estado. Mas infelizmente Viktor Orbán agora tem um protetor na figura de Donald Trump. E hoje, em uma coletiva de imprensa conjunta em Budapeste, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou que a exceção às sanções foi concedida principalmente devido ao relacionamento entre Orbán e Trump. Rubio anunciou uma era de ouro nas relações entre os dois países e disse a Orbán que o sucesso da Hungria atende aos interesses nacionais dos Estados Unidos, especialmente enquanto Orbán permanecer como primeiro-ministro.
Pesquisadores do Centro de Estudos da Democracia recomendaram à Comissão Europeia que aprove o mais rápido possível o projeto de lei que proíbe a importação de petróleo bruto russo pela Hungria e Eslováquia, já que não há nenhuma razão para manter a exceção para esses dois países. Por quê? Porque a Chequia já mostrou há muito tempo que é possível ficar sem o petróleo russo e ainda manter os preços baixos. Mas no caso de Viktor Orbán, como você entendeu, a questão não é sobre os preços para os consumidores. Deixo reticências aqui. Dê sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio. Se este episódio foi útil e interessante para você, você pode apoiar financeiramente o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou sua assinatura paga. Todos os links e dados estão na descrição. Lá você encontra várias plataformas e pode escolher o formato mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.